Pessoal, retomando aqui, tivemos um pequeno probleminha técnico, mas a minha conexão falhou. Então a gente optou aqui por retomar novamente a pergunta, né? E aí a nossa pergunta foi no sentido de que por que nos países mais desenvolvidos, né, foi identificada uma tendência, né, de um aleitamento materno em tempo menor do que, por exemplo, verificado aqui no país, né? E por que o Brasil, né, tem essa política assim, tão forte de estimular o aleitamento materno? Então, eu vou até fazer o contrário agora, né? Eu vou explicar por que o Brasil tem essa política tão forte. Vou começar por essa. Porque é uma das estratégias de minimizar, né, de reduzir o risco de insegurança alimentar, né? Como a gente sabe que esse período é muito importante para a criança, é um período de crescimento intenso, e sabe-se também que o leite materno é o melhor alimento para a criança, é o alimento mais completo, né, para a saúde da criança, de forma exclusiva, sem água, sem chá, sem nenhum outro complemento. Somente o leite materno até o sexto mês de vida ele é garantido, né, e está ali disponível de forma, né, livre, né, free, acaba que é uma estratégia mesmo, né? Então, estimular o aleitamento materno é garantir o mínimo de saúde para as crianças, pelo menos nos primeiros 6 meses, né? O aleitamento materno exclusivo. E quanto mais a gente estimula o aleitamento materno, melhor para a saúde da criança, né? O leite materno ele não tem só os compostos que vão garantir o crescimento e o amadurecimento do organismo infantil, mas eles também fatores, né, imunológicos que protegem a criança. Então, tem muitos estudos falando de como as crianças que mamam prolongadamente, né, quanto mais tempo mamam, menor risco de doenças de maneira geral, menor risco de morte, né, na primeira infância, em muitos lugares. Aqui dentro no Brasil também, o risco de a mortalidade é muito alta, né, nos primeiros 5 anos de vida, por questões como diarreia, né, e esses casos, né, infecções diversas, esses casos ocorrem mais quando a criança tem acesso quando a gente pensa em fórmula, é a água que pode estar contaminada, né, uma população que não, às vezes não tem acesso ao saneamento básico. Então, tem uma série de fatores que levam a, né, recomendar o leite materno. Então, ele é o melhor. A Organização Mundial de Saúde, ela também coloca ele como o melhor e coloca essa recomendação para o mundo como um todo. O que acontece é que nos países desenvolvidos, as mulheres têm um esclarecimento maior e têm outro estilo de vida. Então, normalmente, elas não têm necessidade de trabalhar, necessidade financeira, porque lá o estilo de vida, né, o nível é outro, Sim. mas elas têm vontade de voltar a trabalhar. Elas não têm a mesma disposição para amamentar a criança, porque eu não sei se todo mundo tem clareza do que é aleitamento materno exclusivo, é você se dedicar completamente à criança, né? E aí, assim, de verdade, eu falo sem nenhum julgamento, eu compreendo perfeitamente, né, todos. Mas, e elas têm um esclarecimento para dizer assim, eu sei dos benefícios do aleitamento materno, mas eu não quero. Então, né, então assim, para eles isso é muito comum, realmente, amamentarem pouco. Né? As mulheres escolhem porque elas priorizam. Então, tem um filho, amamentam um pouco, né, normalmente 3, 4 meses, e depois voltam para o mercado de trabalho. Né? E lá tem pais que têm licença de maternidade, né? Então, às vezes, o pai fica com a criança e a mãe vai trabalhar. Então, isso é muito comum lá, né? Acaba que não fica tão sobrecarregado para a mulher. Aqui a gente tem outro contexto, né? A grande maioria da nossa população normalmente tem um nível socioeconômico mais baixo, então o leite materno, sem sombra de dúvidas, ele já é o melhor em condições, né, adequadas, digamos assim. Mas em subcondições de vida, ele é realmente a melhor coisa que pode ter para a criança. Ou seja, continuemos a investir nessa política de aleitamento materno, né? Ainda que, nossa, realmente, de fato, deve ser extremamente cansativo. Mas, assim, extremamente cansativo. Mas... Os relatos são assim, né? É porque, e fora, bom, aí a gente já vai para outro tema, mas assim, fora toda a dificuldade para a mulher, os julgamentos da família, da sociedade, né? Tem muitas barreiras, assim. Hoje realmente é uma escolha, eu acho que não é uma escolha simples, né? Quando ela escolhe amamentar, ela
enfrenta muitas barreiras, né? Porque a gente tem bastante coisa aí indo contra, né? Eu acho, até explica um pouco por que a despeito de tanta campanha que se faz pró-aleitamento, a gente ainda tem, né, prevalência baixa de aleitamento materno dentro da nossa população. Porque isso ainda, né, a gente enfrenta muitas limitações, né, muitas barreiras para que a mulher possa se sentir à vontade amamentando. Assim, eu sei que não é exatamente, né, o tema da dissertação, mas acho que esse é um outro ponto de extrema relevância social. Quais seriam, por exemplo, assim, comente um pouco para a gente a respeito dessas barreiras que as mulheres sofrem para fazer ali o aleitamento materno? Desde em casa, normalmente a gente tem relatos. Recentemente estava até conversando com uma mocinha que foi minha aluna e teve filho, né? Então, assim, a mãe da mulher, ou as avós de maneira geral, né? As avós, elas interferem, querendo oferecer fórmula, querendo dar leite, querendo dar mingau, querendo dar chá, enfim, né? No período que só se deve dar leite materno. Isso dentro de casa, né? Às vezes não tem apoio, então é uma mulher que ela já está sobrecarregada pelo próprio aleitamento, mas ela ainda tem que limpar a casa, ainda tem que fazer a comida do marido, porque ele está trabalhando e ele precisa chegar em casa e precisa ter comida no almoço e no jantar. Então ela tem toda essa sobrecarga e ainda amamentar a criança o tempo inteiro, né? A gente tem a limitação, muitas vezes, dos lugares que ela vai, porque como não se respeita, né? A gente ainda uma cultura que sexualiza muito o corpo, então, assim, às vezes a mulher tira o seio para amamentar, isso é tomado como atentado ao pudor, né? E cria-se um burburinho, e aí muitas delas, às vezes, evitam ir para os lugares, então elas acabam ficando mais presas para não precisar se expor amamentando, né? Isso dá um desgaste, mas eu não quero, não aguento mais ficar em casa, e às vezes não precisam ficar em casa, basta que elas vão para os lugares e sejam respeitadas, mas na verdade não são, né? Isso para citar alguns. Então, esses, assim, são muito fortes e, assim, realmente é uma luta, né? E aí tem tio, tem irmão, todo mundo querendo dar pitaco porque o menino tá gordo, o menino tá magro, se tá gordo, tá mamando demais, se tá magro, o leite não tá sendo bastante. Então, são muitos, né? Muitos ruídos que chegam para a mulher. Então, para ela chegar e amamentar, é difícil para ela se dedicar a isso. Ela realmente precisa ou ter muita vontade, né? Ou ela tem que ter um apoio, né? E lá no o projeto que eu estou fazendo atualmente, a gente vê claramente a diferença. Tem mulheres que estavam amamentando super bem até separar do marido, o marido ir embora, ela tem que ficar em casa, trabalhar, não tem como manter ele caminho, né? Então, enfim, uma série de coisas que vão interferir, né? No sucesso do aleitamento. Não é só a mulher querer. Uhum. Ou seja, também não sei se isso já acontece, mas enfim, à medida que você foi falando aí, eu fui pensando, me parece que precisa ser ensinado nas escolas para todo mundo, né? Isso, tipo, desde as séries iniciais, não só para as mulheres que serão as gestantes, e não só para as mulheres já gestantes, a importância desse aleitamento, né? Porque se você conduz uma política de esclarecimento, né? De forma bem pedagógica mesmo, né? Desde os anos infantis, a respeito da importância disso, por que isso é necessário, os benefícios que traz para a criança, etc. E tal, talvez ao cabo de alguns anos, né, futuros, a gente vai ter menos barreiras culturais, pelo menos, né? Seria um começo, né? Não, isso não é feito. Acho que isso aí especificamente está bem longe de ser, né? Mas isso seria um início, né? A gente tem, acho que muitas coisas, assim, para serem mudadas. A gente tem algumas restrições à indústria, né? Bom, e aí eu acabei não falando. Paralelo a todo esse contexto, a gente tem uma indústria que investe pesado, dando fórmula para todos os problemas. Aí eu fico brincando nas aulas, tipo assim, qualquer problema que você tem na vida, você tem uma fórmula para isso. Tem fórmula para obstipação, para cólica, você tem fórmula premium, fórmula gold, enfim, tem tanta opção para refluxo, para doenças inflamatórias, tem tantas opções, né? E aí,
se tem todo esse contexto, você vai lá, olha na televisão, assiste na televisão, propaganda de uma fórmula que é a solução dos problemas. Ou você vai na farmácia, no mercado e acha a fórmula para o problema que você está tendo. Graças a Deus, ó, eu ainda me livro dessa criança, boto uma madeira, deixo ela lá com a mamadeirinha na mão e vou fazer o que eu tenho que fazer, trabalhar, cuidar da casa, né? Enfim, então assim, a gente tem um cenário que não favorece. Então, acho que se a gente começasse, né, a ter uma outra, a ter um outro comportamento, a ter outras restrições com a indústria de fórmulas aqui, né, acho que já seria um grande avanço também, né, porque é isso, junta tudo, junta a pressão aqui negativa de um lado e aqui de outro a solução. Sim, Né, enfim. exatamente. Essa, de fato, é uma barreira muito difícil de ser suplantada, né? Mas, de fato, Não perde esperança. Né? Oi? Mas a gente não perde esperança. Não perdemos a esperança. Com certeza. Com certeza. Muito bom. Muito boa a conversa, tá? Não muito bom, é claro, a situação. A situação é triste. Uhum. Vamos lá. Fazer mais umas perguntinhas aqui, ainda a respeito do seu projeto, né? Que é assim, uma criança PIG, né? Necessariamente ela vai sofrer de retardo de crescimento intrauterino, ou nem sempre isso acontece? Não, normalmente a gente tem alguns, assim, o retardo do crescimento intrauterino, ele é evidenciado de formas, né, são várias as formas que se mostra o crescimento, o retardo do crescimento. Uma criança que nasceu PIG não necessariamente passou por um processo de restrição do crescimento. E a gente ainda tem dentro dessa classificação de pequenos para idade gestacional, ainda tem os PIGs simétricos, ou seja, que eles têm restrição de peso e comprimento, então fica bem pequenininho mesmo, ou ele tem restrição, ou ele é PIG assimétrico, quer dizer, ele às vezes mantém a estatura ou o comprimento, né, normal, mas ele tem redução de peso, né? Isso mostra para a gente um pouco também, né, do que pode dar sinais. Então, quando é simétrico, normalmente é alguma coisa que aconteceu lá no início da gestação, não necessariamente uma restrição do crescimento, mas foi alguma coisa que mudou, que não fez a criança desenvolver todo o seu potencial de crescimento ali dentro, né, daquele útero. E tem o caso de acontecer, normalmente é o que mais acontece, ele cresce, mas ele tem um pezinho um pouquinho abaixo do normal, né? Então ele é PIG por conta do peso, não também por conta do comprimento. Isso fala a favor de alguma restrição, de algum evento que aconteceu no final da gestação, né? Então, para a gente classificar como restrição de crescimento, tem outras variáveis, né? Não é só o nascimento PIG. Né? E aí a gente tem, inclusive, que nem todo PIG ele vai ter baixo peso a nascer, né? E só trazendo esse conceito novo, que o baixo peso, a criança com baixo peso a nascer é aquela que nasce com menos de 2,5 kg, né? De peso, independente da idade gestacional. Tem menos de 2,5 kg, é uma criança com baixo peso a nascer e tem um tratamento diferenciado, né? Inclusive, a gente tem muitas políticas voltadas para isso, porque isso tem se mostrado importante. Porque, às vezes, a criança que nasceu com o peso e comprimento, né, baixo, PIG, não necessariamente ela tem problema nenhum de crescimento. Só foi, né, às vezes, alguma questão mesmo, enfim, intraútero, ali, não necessariamente um processo patológico, né? E aí, como eu falei, assim, o PIG, é por isso que é importante de avaliar. Não quer dizer que o PIG ele teve uma restrição, mas se ele teve, a gente precisa acompanhar, né? E ter um atendimento diferenciado. Então, a ideia de identificar não é, todo PIG que nasceu vai ter teve um retardo, né? Mas normalmente a criança com baixo peso, ela teve algum processo, né, de retardo lá no intraútero, e aí é um tratamento diferenciado. Então, o PIG a gente vai avaliando, né? Nasceu pequeno, vamos acompanhar para ver como é que ele está crescendo, né? Entendi. Perfeito. Inclusive, um resultado interessante do projeto, da minha dissertação, é que a grande maioria da população que a gente atendeu, né, dos PIGs que a gente tinha, salvo engano, 80%, eles eram PIGs simétricos, ou seja, eles eram curtinhos,
mas não necessariamente passaram por algum processo patológico, né? Então, isso também pode ser uma das justificativas para o crescimento deles ter sido tão bom e ter, né, acompanhado ali as crianças que nasceram adequadas para a idade gestacional. Talvez se a gente tivesse um percentual maior de crianças com PIBs assimétricos, que aí normalmente denotam algum estresse, né, no período, e aí poderia refletir um pouco mais no crescimento, né? Mas na nossa amostra realmente foi os simétricos que predominaram, né? Uhum. Interessante. Você adiantou aqui a pergunta, porque eu já ia perguntar justamente isso, né? Dentro da pesquisa, qual foi a maior prevalência, né? Se foi de simétrico ou de assimétrico, mas muito, muito interessante. Uma outra pergunta, já também sobre forma mais um pouco social também, né? Há nos países mais desenvolvidos nascimento de crianças PIG? Sim, com certeza. É porque as causas são diferentes, né? Aqui, em países subdesenvolvidos, a gente tem questões que eles não têm tanto lá. Então, aqui a gente tem questões ligadas ao consumo alimentar, que é muitas vezes baixo, né? Cansei de ver mulheres no projeto que eu estou atualmente com uma refeição, né? Com 2 refeições no dia, mulheres grávidas, né? Já no final da gestação, que a necessidade é maior, a fome é grande, e elas comem 2 vezes no dia. E não é falta de fome, é falta de acesso ao alimento. Né? Então, isso é uma realidade normal nos países subdesenvolvidos. Né? Países desenvolvidos também têm crianças, mas normalmente tem outras causas. Né? Então, lá, o consumo de álcool é uma das causas, né? Uso de tabaco, né? Cigarro, algumas outras substâncias também estão relacionadas a essas condições, né? Porque, enfim, é outro hábito, né? Álcool mesmo é uma coisa que aqui não bem, mas aqui é disseminado de que o consumo de álcool é proibido na gestação, né? Então, assim, meio cultural mesmo, que a mulher engravidou, ela não pode beber. Ainda tem mulheres que bebem, tem, mas elas bebem sabendo que não deveriam, digamos assim, né? E fora do Brasil, né, principalmente em alguns países desenvolvidos, onde tem outros hábitos de vida, isso é muito comum, né? A mulher consome álcool normal, né? Isso faz parte, às vezes, do hábito dela, chegar em casa todo dia depois do trabalho e tomar um copo de vinho, enfim. Então, isso é muito natural, né? Então, são causas diferentes, mas que chegam às mesmas condições, né? Uhum. Entendi. Então, na gestação, o ideal, você comentou do vinho, por isso que eu estou perguntando assim, o ideal é ter 0 ingestão de álcool mesmo. Né? O ideal é. Ideal. Entendi. É porque a literatura é bem controversa nesse sentido, porque não tem como a gente fazer um estudo para comparar qual é o efeito do álcool. Por exemplo, vamos dar álcool para uma mulher para ver como é que ela vai ser, ela e a criança, né? Antiético. Então, a gente, né, assim, para que todo mundo saiba, para todas as pesquisas que envolvem seres humanos, a gente passa por um comitê de ética que avalia se não vai expor aquele indivíduo a nenhum risco, né? Então, assim, não dá. Aí, o que normalmente é feito é observar das mulheres que consumiram álcool, tentar quantificar isso, né, e ver quais são as consequências disso. Mas, enfim, a gente tem realmente resultados muito controversos, porque são formas diferentes, e tem tanta coisa que envolve o consumo do álcool. Então, se eu bebo uma cerveja, uma garrafa de cerveja, ela vai ter um impacto em mim completamente diferente do que tem no seu organismo. Porque seu peso é diferente, seu percentual de gordura é diferente, seu percentual de massa muscular é diferente, o meu é diferente, né? Então, são muitas variáveis que determinam como aquele indivíduo vai metabolizar o álcool, né? Então, acaba que é uma coisa meio difícil mesmo de estabelecer. Mas, assim, na falta, né, de evidências que mostrem que é seguro beber, não bebe. Né? Porque a gente sabe também que toda a quantidade de álcool que a mulher consome, né, principalmente a partir da 20ª semana, vai direto para o bebê. Então, você imagina, né, a mulher está lá, se ela bebe uma garrafa de cerveja, passa tudo para o bebê e ele fica ali naquele meio alcoólico de verdade, né? Isso pode ter impactos
uma das consequências principais é o que a gente chama de síndrome alcoólico-fetal, né? Que são crianças que desenvolvem uma série de condições, né? Uma delas retardo do desenvolvimento neurológico por conta do consumo de álcool exacerbado, né, das mães durante a gestação. Caraca, interessante. Né? De fato, realmente muito perigoso, né? Muito perigoso.